Olá, Emanuel aqui. No vídeo de hoje vou mostrar um pouco do processo de criar essa cena. Não é a cena mais espetacular do mundo, pois o objetivo aqui foi entender como trabalhar com a estrutura USD. Futuramente quero refazer todos esses modelos com mais calma aqui. Eu fiz bem rápido só para ter os elementos para montar a cena. E antes de fazer toda a modelagem e tudo, eu comecei estruturando o projeto, a estrutura de pastas aqui, pensando no trabalho USD. Aqui é uma ilustração de mais ou menos como eu organizei o projeto. Não tá 100% igual que quando eu comecei a fazer o projeto de fato, eu fui adaptando algumas coisas, mas a ideia é começar com uma pasta onde a gente vai trabalhar com as modelagens e o look dev ali, onde a gente vai salvar a malha pura e as texturas. A pasta de asset é onde a gente vai, nesse ponto, criar os assets de fato na estrutura USD. E depois ali a pasta de shots, onde a gente vai criar as nossas cenas. Aqui eu trabalhei só com uma sequência, então aqui a gente vai ter a sequência 01 e trabalhar com o shot 10, 20, 30 ali, que aí são cada uma das câmeras que a gente vai criar no projeto. Depois uma pasta de render, onde eu vou ter a renderização tanto do Lighting quanto da Comp. E a última parte ali, a etapa de Comp, onde a gente vai fazer o tratamento final do projeto. Agora eu vou falar um pouco do processo em si, aqui do trabalho. Eu comecei com a modelagem no Blender, fazendo cada um dos props aqui, no caso ventilador, a chave de fenda, o parafuso e a mesa. E eu ainda fiz mais uma modelagem do background ali, para não ficar os elementos flutuando. Depois da modelagem, eu fiz o look dev. Eu aqui não tenho o Substance, então eu usei aqui o Armor Painting. Eu só usei ele para exportar algumas texturas, para não ficar sem textura no projeto. Eu pensei em fazer no Blender, mas essa parte de exportação eu acho um pouco chato de exportar as texturas do Blender. Eu só fiz algo mais básico aqui para exportar as texturas e puxar de uma forma fácil quando eu for criar o asset no Houdini. Depois de ter a modelagem e as texturas criadas, eu criei os assets colocando na estrutura USD. Aí eu fui para o Houdini, onde eu trouxe cada um dos elementos e fui usando o Component Builder para montar esses assets aqui no Houdini. E eu fiz a exportação criando duas saídas, uma já simulando numa pipeline teria um hero, que ele vai sempre estar salvando a versão mais atual, e vai ter uma outra versionada onde a gente vai estar salvando lá sempre todas as versões para a gente ter um backup de tudo que a gente está trabalhando. Concluindo todos os assets, eu fui para a parte do layout,
onde eu comecei configurando o meu shot ali com todos os elementos que vai ter na minha cena. Eu importei como referência os meus assets para fazer parte do meu shot. Depois eu usei o Node Layout para, de fato, posicionar e redimensionar. Como eu fiz de um jeito rápido esse projeto, na etapa de modelagem eu não me preocupei em diferenciar a escala entre os objetos. Isso daí, num projeto normal, a gente já trabalha com todos os assets seguindo uma proporção lógica ali para quando a gente for posicionar não ter que ficar escalando tudo na mão. Eu só criei o mais rápido para ter os assets e ali eu fui fazendo o ajuste. Como são poucos elementos, acaba sendo tranquilo de fazer. Não é o ideal numa produção fazer isso, mas a nível de validar a pipeline aqui da estrutura do SD, acabou cumprindo o objetivo. E depois eu fui fazendo a cena shot a shot, onde eu fui ajustando o layout pro shot ali. Então eu posso, se eu precisar fazer um ajuste global, eu mexo no arquivo de sequência. Se eu preciso de um ajuste local, aí eu só altero no arquivo onde tem o shot. E nesse shot eu começo desabilitando todas as câmeras que eu não vou utilizar e só deixando ativo a câmera que eu vou trabalhar naquele arquivo. Então no shot 10 eu só vou ter a câmera 10. Aqui no shot 30 eu vou só precisar da câmera 30. Eu criei uma expressão aqui para a gente, quando digita no prune, atualizar para qual câmera que a gente vai querer e desativar as outras que a gente não vai precisar. Aí para o shot específico eu posso fazer ajustes pontuais só naquela cena, e eu já ajustei a cena com o que eu já tinha ali. E fazendo os ajustes eu só exportei essa cena. Aí eu vou ter um arquivo de lighting que vou puxar o arquivo do layout, e ali eu posso desativar todas as luzes que foi feito no layout, serve como guia, e no lighting eu posso ir acrescentando a luz com que eu vou querer realmente trabalhar e entregar no final do projeto ali para fazer o render. Aí fazendo todo o processo de lighting, aí depois eu só fiz o render da cena. Com o render feito, eu fui pro Nuke. E no Nuke eu só acrescentei alguns elementos para finalizar essas cenas aqui, criando uma vinheta e também adicionando um desfoque de câmera. Mas para testar, eu acabei não exportando muitos passes, porque era só um teste de validação de pipeline e organização de projeto, e ele ficou bem mais simplificado do que num projeto real a gente faria. Poderia
exportar todos os passes ali para montar, e a gente tem mais controle de ajuste local ali em cada passe. E com isso eu concluí esse primeiro mini projeto de aplicar a pipeline USD para tentar entender como o USD funciona e como eu vou trabalhar com ele futuramente. Agora aqui fora do timelapse eu abri o arquivo onde eu montei os assets, só para mostrar aqui eu poder falar diretamente com o arquivo já pronto. O Component Builder aqui do Houdini, ele já gera essa construção de nodes para a gente. Eu fiz o elemento já low poly, eu já posicionei ele aqui tanto para o render quanto para o proxy aqui, já para a gente ter esses dois elementos saindo aqui. Então a gente tem ele saindo aqui. Aqui eu puxo a textura que eu criei lá no Armor Painting. E aqui ele faz a aplicação do material no meu asset que eu trouxe aqui da geometria. E aqui ele formaliza a minha geometria final aqui, já com o nome que eu dei aqui de Vintage Fan, e ele já está aqui com o proxy e o render e já tem o material aplicado nele. Aí é a mesma ideia para todos os elementos aqui. Agora eu estou aqui com a estrutura feita para explicar um pouquinho da ideia. Esse daqui é o arquivo da sequência, aqui o arquivo global. Comecei criando a primitiva, que ele vai ser o nome da sequência, e depois eu criei a estrutura da minha sequência aqui. Então eu vou ter os assets, no caso eu vou ter um de environment e outro de props, um espaço para salvar as câmeras e outro para salvar as luzes. Aí eu comecei trazendo um environment, que é o fundo da cena aqui, e depois os props, onde eu trouxe todas as modelagens bem feinhas aqui, mas serviu pro propósito. O node de layout, onde eu ajustei a escala e posicionei eles aqui na minha cena. Eu criei 3 luzes aqui para ser meu guia de iluminação e criei 3 câmeras. Mostrei aqui, eu tenho esse ângulo de câmera, tenho esse ângulo de câmera e tenho esse ângulo de câmera. Esse daqui está animado. Fiz o teste de também ter um shot animado aqui. Voltando aqui, aí só para exemplificar aqui, deixando o XPU. Aí com isso eu tenho uma pré-visualização. Antes eu não tinha nada, ele ficava só uma imagem flat. E com a iluminação eu já tenho um guia mais ou menos como eu quero guiar essa cena. E aqui eu tô com o shot 30 aqui. Aí só para exemplificar, eu aqui no shot 30 eu puxo o USD da sequência, Stack Layout Hero aqui. Eu faço o prune para manter só a câmera do shot 30 aqui. E eu já exporto aqui. Como eu não precisei fazer nenhum ajuste para essa câmera, eu só exportei ela aqui, pronto para a etapa de lighting. E na etapa de lighting eu posso aproveitar as luzes que já vêm no próprio arquivo. Se eu ver aqui, eu estou lá com as luzes que eu setei como guia, eu posso aproveitar elas e eu puxo aqui e eu só edito, e aí eu consigo alterar as configurações aqui, que aí eu posso acrescentar uma luz a mais na minha cena para trabalhar. E eu tenho um Light Mixer que eu consigo trabalhar com todas as luzes aqui, jogar para cá e fazer uma edição com sliders aqui que facilita bastante também no trabalho. Aí eu fiz o export do SD aqui e um node extra aqui para fazer a renderização da minha cena.
Aí feita a renderização da cena, aí eu fui pro Nuke. Aí aqui no Nuke eu só peguei o único passo que eu trouxe aqui, que foi de depth, ali de profundidade. Eu incorporei ele à cena, fiz um ajuste de cor aqui leve, criei um defocus na cena, criei um efeito vinheta e só usei um crop aqui para deixar a imagem no formato e não ter pixel saindo aqui na minha viewport. Aí feito os ajustes da cena na comp, eu só exportei aqui lá na pasta de render e finalizando aqui eu concluí a etapa de comp e concluí o projeto aqui, esse projeto que eu fiz mais para entender esse workflow de usando o SD. Achei bem interessante, vou no futuro refazer esse projeto com mais calma, aí criando props mais interessantes e melhores finalizados. Eu vou compactar esse arquivo e publicar no Gumroad. Quem quiser entender a estrutura de pastas que eu montei do SD, para ver como eu trabalhei nesse projeto aqui, nesse meu primeiro mini projeto SD, trabalhando 100% do começo ao fim com a ideia da pipeline no SD. Comecei ali na modelagem criando a geometria ainda sem ser o SD diretamente, criando um OBJ, aí depois texturizando ele para criar as texturas. Aí tendo esses elementos eu criei o SD de fato ali, puxando os elementos modelados, e com os assets criados aí eu fui para a etapa de shot, onde eu montei a cena, criei as câmeras, fiz o lighting e renderizei e passei aqui pro Nuke para fazer a composição e finalizar esse projeto aqui, esse primeiro mini projeto SD. Foi muita coisa, ainda estou aprendendo e enquanto eu vou fazendo eu percebo que dá para ir ajustando as coisas, então a cada projeto que eu vou conhecendo o SD eu vou vendo outros caminhos para seguir e melhorando também a pipeline do que eu vou fazendo durante cada projeto, e também cada projeto tem suas peculiaridades ali e a gente tem que sempre ir adaptando para o que o projeto também pede e precisa. Não dá para ser 100% fixo ali e rígido no workflow, tem que sempre entender o que o projeto pede ali para ir adequando as necessidades ali para fazer o gerenciamento da melhor forma. Então é isso. Falei demais aqui, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.